Testemunho de Aldo Nascimento, ex-bruxo. Veja só. Muito jovem, eu fui um instrumento de Satanás. Com 16 anos de idade, eu fui comandante-chefe do alto escalão da magia negra. Com 16 anos de idade, eu passei pelo terreiro de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Vundum, feitiçaria. Eu cheguei ao grau 33, que se separa da maçonaria. Muitas pessoas acreditam que a maçonaria é apenas um meio de sociedade de empresário. Na verdade não é. Ela é comandada por Beuzebu e por Deus Gadu. É uma força satânica que o grau 33 é grau mestre. Na magia negra se separa e é o grau de desenvolvimento. O homem passa depois do grau 33 na magia negra, ele passa a ser baboê, baboá, baboliá e babalorixá. Homens que passam a ter diretamente contato com Satanás. O que eu vou mostrar aqui a vocês e eu vou falar são coisas fortes que podem mudar a história da tua vida. Com 16 anos de idade eu fui para a Bahia ser apresentado pela mãe menininha do Cantuá. Recebi o nome de Menininho do Inferno. Passei a ser o pai de santo mais novo do estado de Pernambuco, comandando 27 terreiros do alto escalão da magia negra. Passei a trabalhar para uma grande emissora de televisão. Passei a consagrar suas novelas e consagrar as suas minisséries. Novela que muitos crentes assistem e diz que não tem problema, não tem pecado, não tem mal. É uma arma muito poderosa nas mãos de Satanás. A mulher que assiste novela, ela tem 75% de chance de trair o marido. O diabo consegue entrar na sua mente, bloquear sua mente. Você já viu mulheres casadas que ela diz para as amigas que não sente mais nada pelo marido e ela não sabe como foi que ela perdeu o amor. Na verdade ela não perdeu o amor, apenas a mente dela está bloqueada por forças diabólicas através da novela que ela diz que não tem nenhum tipo de problema. A novela é uma arma muito satânica e poderosa. Passei a consagrar os desenhos, apresentei vários desenhos. O desenho é consagrado e apresentado a um Exum chamado Exum Mirim. É um demônio pequeno que bloqueia a mente da criança. A função desse demônio é transformar a criança em lésbica se for menina, em homem afeminado se for menino. Para você conhecer uma criança que está presa pelo Exum Mirim, você vai conhecer a característica dela. Você vai observar que ela não gosta de tomar banho. Ela apanha para tomar banho. Ela não gosta de escovar os dentes. Ela não gosta de ir à escola. A primeira coisa que ela gosta de fazer de manhã é ligar a televisão para assistir desenho. Essa criança está presa pelo Exum Mirim, o demônio que está trabalhando na mente dela para transformar ela em homem afeminado. Passei a fazer trabalho para político, artista, atores, pessoas famosas, que parecem ser pessoas boas, mas não são. São instrumento de Satanás. Aqui eu vou mostrar algumas fotos a vocês e vou estar transmitindo para vocês dos trabalhos que eu fiz para essas pessoas. Pessoas que parecem boas, irmão, mas são pessoas que não pensam duas vezes de matar alguém para poder ter riqueza e sucesso. Com 16 anos de idade, eu fui escravo de Satanás. Fiquei até os meus 21 anos de idade servindo a Satanás. Dos meus 7 anos até 21, aprendi toda a arte satânica da magia negra. Eu quero que vocês entendam, o pai de santo graduado na magia negra, ele não pode ler e nem escrever. Ele não sabe ler e nem sabe escrever. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade vos... Se um pai de santo aprender a ler, pode acontecer de alguém dar um folheto para ele, e a palavra pode entrar no coração dele e libertá-lo. Eu aprendi a magia negra na prática. Eu aprendi na prática, e quando eu errava qualquer tipo de ritual, eu apanhava. Para se recuperar da pisa que eu levava, eu ficava de 2 a 3 dias para me recuperar. Então eu tinha que aprender e não errar a magia. Eu aprendi a magia. Com 16 anos, passei a comandar os terreiros mais poderosos do estado de Pernambuco. O meu tio era o pastor da igreja, mas minha mãe era a irmã mais velha. E ele era submisso à minha mãe. Então eu perturbava muito na igreja. Quando meu tio olhava para me dar uma bronca, que a minha mãe via que era comigo que ele ia mexer, minha mãe dava uma olhada para ele, ele já amansava. Então eu aproveitava a costa quente da minha mãe e perturbava na igreja, irmão.
Ninguém me segurava. A minha irmã, minha mãe não tinha como cuidar de mim, porque ela cuidava do circo de oração e cuidava do coral. Ela mandava minha irmã mais velha cuidar de mim. Quando eu estava correndo na igreja, que o porteiro vinha atrás de mim, eu entrava debaixo do banco das irmãs e ficava escondido lá. E eu ficava olhando a perna dele até ele sair. Quando ele saía, eu saía debaixo do banco. Mas ninguém me segurava, irmão. Eu era uma criança muito levada, muito terrível. Um dia, eu cheguei para tomar água. Lá era aqueles filtros antigos de barro. E os filtros de barro demoram muito a água a descer. Depois que acaba, só a misericórdia para ter água de novo. Eu fui umas 3 vezes no filtro e não tinha água. Eu fiquei invocado com aquilo. Eu olhei para um lado, olhei para outro, os irmãos tudo prestando atenção no culto. Eu peguei e digo, já que esse filtro não presta, eu vou quebrá-lo. Aí peguei a toalhinha que estava o filtro em cima, olhei para um canto, olhei para outro, ninguém viu, eu puxei de uma vez. O filtro esbagaçou-se. Pá! Só que foi um barulho muito alto. E o porteiro viu. Quando o porteiro ouviu o barulho, ele correu para o lado onde estava o filtro, para ver que barulho era aquele. Quando eu vi o porteiro vindo, eu tentei correr, mas ali estavam as irmãs da comissão que ia cantar lá na frente, e a única entrada que tinha não dava para eu passar. Eu parei, e o único caminho que tinha era o caminho que o porteiro vinha, aí ficou estreito para mim. Só que tinha um garotinho, eu sempre mexia com esse garoto, já conhecia ele, e quando eu mexia com ele, que ele ficava nervoso, ele não conseguia falar, ele era gago. E ele veio para perto de mim, admirado porque eu quebrei o filtro, olhou para mim e disse, por que tu quebrou o filtro? Eu olhei para ele, na hora, irmão, a minha mente, ela desenvolvia rápido para as coisas ruins. Eu tinha uma mente para coisa satânica rapidinho. Na hora que ele perguntou porque eu quebrei o filtro, eu olhei para a cara dele e disse, é o quê? Tu quebra o filtro e diz que é eu? Aí ele olhou para mim e disse, aí já começou a gaguejar, disse, não, foi eu não. Eu digo, foi você sim. E o porteiro tá vindo aí ele ficou nervoso, começou a ficar todo vermelho. Eu sabia que dali não saía mais nada. O porteiro chegou e disse, quem foi que quebrou o fio? Nervoso, brabo. Aí eu olhei e disse, ele aí. Aí ele olhou pro porteiro, querendo dizer ao porteiro que não foi ele. O porteiro disse, foi ele? Eu disse, foi. O porteiro pegou pela orelha e disse, vem cá. Eu disse, leva e desce o couro nele. Coitadinho do gago. Eu acho que quando veio falar, eu acho que apanhou tanto, meu Deus, que só misericórdia. E eu saí fora, irmão. Eu era muito terrível, irmão. Terrível demais. Mas os meus dias de terrível estavam para se acabar. Deus mandou um porteiro para a nossa igreja diferente. Eu toda vez desafiava o porteiro da igreja. Ele ficava no canto me vendo, correndo no corredor, doido para me pegar, mas ele era velhinho. E eu passava, ele não conseguia me pegar. Esse porteiro veio. Ficou lá na portaria. E eu nunca tinha visto ele lá. Eu fui correr como eu tinha costume de correr. Quando eu fui correr no corredor, ele estava assim, parado. Eu pensei que ele não ia fazer nada. Quando eu fui passando perto dele, ele mandou a mão em mim rapidinho, me segurou. Me levantou, mas me deu um chacoalhão que quase quebra meu pescoço. Quando me desceu, ele olhou para mim e disse, olha, seu cabra sem vergonha. Se eu pegar você correndo aqui, você vai apanhar. Você tenha cuidado, porque eu estou de olho em você. Eu digo, oxe, mas o senhor nem me conhece. Ele disse, mas eu sei sua fama. Comigo aqui você vai se arrebentar. Você está pensando que o seu pai é dono da igreja? Você está pensando que a sua mãe é dona da igreja? Quem é dono da igreja aqui é Jesus. Comigo você se arrebenta. Irmão, fiquei com medo desse homem. Esse homem era brabo, que era terrível. Mas eu continuei bagunçando, correndo. Só que no culto dele eu saía fora dele. Mas um dia, meu tio passou uma doutrina para a igreja, lá no Nordeste. A gente ainda usa doutrina e costume. E era uma saia que surgiu, uma moda. Que infelizmente, irmão, essas modas nua, ela veio para o mundo. Mas infelizmente quem compra é a gente cristão. Surgiu a moda, os crentes já vão lá e compram. Mas a moda veio para o mundo. Mas os crentes gostam da moda do mundo. E o que acontece? Essa saia era uma saia muito escandalosa. E o meu tio foi no Recife e viu essa saia lá. E viu que algumas irmãs de igreja estavam usando. E o meu tio ignorou aquilo e proibiu na nossa igreja. Meu tio disse, olha, surgiu uma moda de uma saia aí. E eu não quero que nenhuma das moças dessa igreja use. Se usar, vai ficar disciplinado. E nenhuma das irmãs, se usar, vai ficar em disciplina. Aí quando meu tio deu a doutrina, ele disse o nome da saia. Fez o gesto com a saia do jeito que era ela. E disse, o nome da saia é Deus queira que não caia. Se eu pegar alguém usando aqui,
vai ficar em disciplina. Quando ele terminou de falar, eu me levantei e disse, eu vou ser o fiscal. Aí já fui logo no banco das irmãs. Fui de banco em banco, olhando se tinha alguma irmã com a saia. Aí nenhuma irmã estava com a saia. Voltei, foi no banco da mocidade. Procurei no banco da mocidade, nenhuma das mocidades estava com a saia. E eu fiquei lá sentado. De repente levanta uma moça, ficou constrangida, da forma que o meu tio falou. E quando aquela moça se levantou, eu olhei assim direitinho, eu digo, oxe, é a saia. Mas que bicha desobediente. Meu tio acabou de dizer que não pode usar saia e ela está usando. Ah, vou tirar a saia dela. Aí já resolvi tirar a saia dela. Mas tudo que eu fazia, irmão, era com confirmação. Para ir no banheiro tinha que entrar no corredor. Para ir embora tinha que entrar no corredor. Para beber água tinha que entrar no corredor. Tudo que fosse fazer na igreja tinha que entrar no corredor. E a minha confirmação era essa. Se ela entrar no corredor, está confirmado. Para tirar a saia. Ela entrou no corredor. Quando ela entrou no corredor, eu disse, confirmou. Está confirmado. Aí quando ela foi, eu esperei ela pegar uma certa distância, para eu pegar carreira. Quando ela pegou uma certa distância, eu peguei carreira. Peguei carreira e me aproximei dela. Quando eu levei a mão na saia dela, ela mandou a mão para segurar a minha, mas não deu tempo. Deus queira que não caia, caiu. Só que Deus deu um livramento a ela. Lá no Nordeste, as moças de lá, elas usam uma outra saia por baixo. Saiote. Em alguns lugares chama saiote. Em Pernambuco chama nágua. Ela usava uma nágua. Quando eu arrastei a saia de cima, a nágua protegeu o corpo dela. Mas nágua lá é uma roupa íntima. Aquela mulher começou a chorar, aquela moça. Eu peguei a saia na mão e saí correndo. E o porteiro atrás de mim. Dê a saia da moça, rapaz. Eu digo, essa não pode usar não, que é pecado. Aí corri. Me tranquei no banheiro e ele, a saia da moça. Aí eu, pecado. Aí peguei a saia, enrolei, botei sabão nela, empurrei no banheiro até a saia descer. Da saia desceu, porteiro, a saia, a moça tá chorando. Eu digo, essa ela não usa mais nunca. A água levou a saia. Eu saí dali. Quando eu saí de dentro do banheiro, dei um chapéu lá no porteiro, mas o porteiro era esperto. Ele estava de olho em mim. Eu dei um vacilo. A mocidade lá no Nordeste, quando vai cantar, elas vêm um grupo todinho para frente, fica cantando e os bancos ficam vazios. Aí o banco ficou vazio e eu vi muito banco, eu digo, eu vou contar quantos bancos tem. Mas não é contar de dedo não, irmão, contar em cima, pulando de banco em banco. Aí subi em cima do banco e fui pulando, contando de um, aí fui pulando. O porteiro foi bem caladinho e ficou no último banco me esperando. Quando eu pulei no último banco, ele deu um grito que eu quase caí do banco. Ele gritou, disse, oxente, o que é? Ele disse, seu cabra, sem vergonha, você não tem jeito não. Desça daí, rapaz. Aí eu com medo dele, já desci, já ia me embora pro outro lado dele. Disse, vem cá, a gente precisa conversar. Aí eu voltei, ele disse, me dê a sua mão. Eu dei a mão a ele, ele juntou meus dedos um no outro. Já viu quando a pessoa aperta os dedos assim, que dá uma dor terrível? Pegou meus dedos assim, juntou um no outro. Eu disse, oxê, vai quebrar minha mão, é? Ele disse, cala a boca. Eu disse, olhe, eu tenho pai e eu tenho mãe. Ele disse, mas nem parece. Vamos conversar? Me levou pro quartinho, irmão. Era o quartinho de contar oferta e de dar bronca nas crianças. Todo culto eu ia para esse quartinho. Todo culto eu ia. Mas eu estava acostumado. Né? O porteiro dava bronca e me mandava embora. Mas com esse aí eu nunca tinha ido. E com ele a história era diferente. Quando eu entrei no quartinho, eu já sentei no lugar de levar bronca e fiquei lá sentadinho. Esperando ele dar bronca. Ele não falou nada. Foi lá na cortina da porta e fechou a cortina. Aí eu estranhei. Eu digo, oxe, vou ficar aqui sozinho com ele nada. Aí me levantei já para sair. Aí quando eu fui sair na porta, ele olhou assim, vai para onde? Eu digo, por que você está fechando a cortina? Aí ele olhou para mim bem sério, eu baixei a cabeça. Quando eu baixei a cabeça, ele me deu uma chapuletada na orelha. Foi pai, eu no chão, bem. Lá não tem moleza não, irmão. Mas pastor, lá eles fazem isso, é. Já viu aquela mãe folgada que o filho tem que bagunçar, tem que fazer o que quer? Vai lá, leva para lá. Leva ele para lá que ele vai apanhar. E se você chiar, apanha também. Tem umas irmãs da comissão, ó, que não dá moleza não. Tem uma chapuletada na minha orelha que eu caí. Quando eu me levantei chorando, ele disse, cala a boca. Eu digo, oxê, e apanha tem que ficar calado, é? Disse, cala a boca, seu sujeito. Aí chegou, pegou na minha orelha, se deu um apertão e disse assim no meu ouvido, olhe, se você voltar a bagunçar aqui, do jeito que você está bagunçando, eu vou quebrar seu braço e vou arrancar suas duas pernas. Eu digo, danou-se. Ele disse, agora vá sentar,
fique quieto que eu vou estar olhando você toda hora. Irmão, aí eu fiquei com medo de verdade. Sentei, fiquei bem quietinho. Aí um garoto olhou para mim, a orelha toda vermelha, disse, oxe, tua orelha é vermelha. Eu disse, alguém está falando mal de mim. Era o puxão que eu levei. Aí ele ficava, irmão, andando e olhando se eu estava quieto. Aí quando eu via ele de longe, a nossa igreja era muito grande, em cima tinha 3 galerias. Aí quando eu via ele de longe, aí eu já levantava, eu via que era ele, eu fechava um olho, levantava a mão e ficava assim, aleluia, para poder enganar ele. Irmãos, eu tinha força de mais de 10 homens juntos. Se eu desse um soco na cabeça de um homem, eu esmagava o crânio dele. Se eu passei a preparar e cortar a carne do defunto, separar o corpo do defunto, tirar a parte do crânio por dentro, o miolo, para fazer rituais com o crânio. Comecei a aprender trabalho muito pesado. Comecei a trabalhar para a Rede Globo de televisão no ano de 82. Comecei a fazer trabalho muito forte, consagrando novela, minissérie e consagrando desenho. Mas primeiro ela me levou para a África. Eu fui para Angola, conhecer os Babalorixá, os fundadores da magia negra no Brasil. Eu conheci um Babalorixá chamado Pelé. Ele incorporava, irmão. Quando ele queria matar alguém, ele incorporava um guia. Ele se aproximava de qualquer uma outra pessoa armada e mandava o Exum do corpo dele entrar no corpo da pessoa armada e matar a pessoa que ele queria que matasse. Força maligna e sobrenatural. Uma vez eu vi uma reportagem de um moço que tinha matado a mulher dele. E ele foi preso. O repórter da Atena, era repórter policial, fez uma entrevista, entrou lá na delegacia. O rapaz estava todo ensopado de sangue e tinha acordado naquela hora que bateram muito nele. Quando ele se levantou, que colocaram a câmera em cima dele, ele disse, tira daí, tira isso daí. Se a minha mulher vê que eu estou aqui dentro, ela se desespera. Aí o repórter parou e disse, é o quê? Ele disse, se a minha mulher vê que eu estou aqui dentro, ela vai ficar desesperada. Aí o repórter deu uma risada e disse, você está brincando, né? Aí ele brincando, não, pode tirar isso daí que eu não quero que a minha mulher veja, não. Aí ele disse, pronto, ele agora ficou louco. Matou a mulher, cortou em pedacinho e agora não quer que ela veja. Como é que ela vai ver que ela está morta? Quando o moço ficou sabendo que foi ele que matou a mulher dele, lá dentro da prisão ele se matou. Ele deu uma cabeçada lá na parede que se matou. Esmagou o crânio dele e se matou. Força maligna, irmão, que faz a pessoa fazer coisas que a pessoa não sabe. Força satânica e sobrenatural. Forças das trevas. A gente vive em um mundo qual tem 2 forças. Tem o poder de Deus e o poder das trevas. Eu já vi muitos pregadores, pastores, dizendo, o diabo está debaixo dos meus pés. Será que ele está debaixo dos teus pés? Se ele está debaixo dos teus pés, por que tu estás deixando ele separar casais, matar jovens, matar moças? Por quê? Não tira ele debaixo dos teus pés não, segura ele. Ele não está debaixo dos nossos pés não, irmão. E ele não brinca de ser diabo não. Ele é uma força maligna. E para combater ele, nós temos que ter vida com Deus. Temos que andar na presença do Senhor. Se nós andar na presença do Senhor, o diabo vai fugir de nós. Nós vamos poder ganhar alma. Vamos poder mudar a história do Brasil. Não sei se vocês sabem disso, mas o ídolo de homem afeminado mais poderoso que tem é a cidade aqui. Deus está precisando de guerreiro para libertar esses jovens bonitos, que precisa de libertação. Mas sabe o que nós estamos fazendo? Estamos de braço cruzado. Estamos esperando os pastores fazer isso. Deus está contando com você, meu irmão. Você é um guerreiro de Deus. E você pode libertar através do poder do nome de Jesus. Muitas das vezes você conhece um homem com esse problema. Você aceita, apoia e não fala a verdade para ele. Como é que ele vai ser liberto se ninguém prega para ele? É hora de Deus usar a sua vida. É hora de Deus usar você. Eu comecei fazendo uns trabalhos muito pesados. Quando o pai de santo disse para mim, tranca ele dentro do quarto. Eles me trancaram durante 7 dias.
No penúltimo dia, eu comecei a receber legiões pesadas. Eu estava dentro de um comor de preparamento. Começou a entrar por cima das palhas um vento, como aquele vento que sai da geladeira. E aquele vento começou a entrar lá dentro e começou a tomar meu corpo. E começou a entrar e eu comecei a sentir dor dentro do meu corpo. Entrava aquele vento gelado dentro do meu corpo, de um lado, dentro do outro. Eu não sabia. Eu estava recebendo legiões de demônio. Comecei a receber legiões poderosas. Quando de repente eu comecei a sentir uma força muito grande. Eu comecei a sentir minha espinha estralando. Eu comecei a receber poderes espirituais das trevas. Comecei a receber entidades malignas dentro do meu corpo. Quando eu saí de dentro daquele quarto, a mãe de santo pegou uma tábua bem grossa e forte e jogou para cima de mim. Eu dei um soco nela que estourou. Ela disse: você desenvolveu. Apertou minha mão e disse: você está forte. Você vai crescer na magia. Eu comecei a aprender o controle das legiões. Eu passei a ter força sobrenatural. Eu tinha força de mais de 10 homens juntos. Se eu desse um soco na cabeça de um homem, eu esmagava o crânio dele. Se eu desse um soco na sua barriga, eu arrancava seu coração com as minhas mãos. Eu tinha força e poder sobrenatural. Incorporado, eu dava saltos de 3,5 metros de altura. Deus sabia que eu ia me converter. Sim ou não? Sim ou não? Ele sabia que eu ia contar hoje a vocês que eu dava um salto de 3,5 metros de altura. Sim ou não? Só que ele sabia que vocês não iam acreditar. Mas aí, um pai de santo da cidade de Escada me procurou. Disse: olha, eu queria ver tu dando um salto daquele para eu tirar uma foto, para eu mostrar para os filhos de santo meu. E mostrar para ele a capacidade que uma entidade tem para fazer a pessoa ter força. Eu fui numa praia chamada Velmar, perto de uma usina chamada Trapicho, perto da cidade do Cabo. Incorporado, eu dei um salto de 3,5 metros de altura. Ele tirou a foto, deu uma para mim e ficou com uma. Eu não sabia para que ia servir. Hoje eu sei, serve de testemunho. Aqui eu estou incorporado, mostra a foto, dando um salto de 3,5 metros de altura. Incorporado com essa entidade, eu mataria qualquer homem ou mulher dentro de poucos segundos. Essa aqui é a foto original. 3,5 metros de altura. Comecei a ganhar rios de dinheiro. Passei a trabalhar para a Rede Globo de televisão. Passei a consagrar as suas novelas e as suas minisséries. Em 82, eu consagrei a primeira minissérie. Foi o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mostra aí. Essa minissérie tem uma bonequinha ali. Chama Emília, a boneca de pano. Emília foi uma boneca feita na África. É uma boneca que é feita em rituais de voodoo. Emília é uma boneca preparada para fazer trabalho satânico de morte. Quando esse programa foi apresentado também 6 crianças. Em sacrifício às entidades malignas, aos Exumirim, para que eles pudessem conquistar as crianças, bloquear suas mentes e colocar espírito de prostituição. Quando você vê uma criancinha de 6, 7 anos, querendo passar a mão em outra criança, querendo ter sexo, é porque ela está presa pelo Exumirim, o demônio que está dentro da mente dela. São demônios que saem através de coisas que você pensa que não tem problema nenhum. Minisséries malignas. Apresentei uma outra minissérie chamada Irmão Coragem. Essa minissérie, o alvo dela era de transmitir um espírito de violência. Vocês sabem que quando a televisão foi liberada para que todo mundo pudesse ter televisão, a Assembleia de Deus e algumas igrejas evangélicas proibiu o crente ter televisão. Quem lembra disso? Era proibido. Sabe por quê? Os pastores da época, eles tiveram revelação que a televisão seria uma arma muito poderosa nas mãos de Satanás. Ah, pastor, mas será que é? Você acha que não? Tem crente aqui que não ora nem para dormir, mas pode ir lá na casa dele 3 horas da madrugada que ele está assistindo o que não presta. Televisão é uma arma, irmão, muito poderosa. Você sabe por quê?
A maioria dos filhos de crente não está na igreja. É por causa da televisão. Você não educa teu filho, não ensina ele aprende tudo que não presta. As mocinhas, elas gostam de malhação, gostam de não sei de quê. Ela quer ser igual às meninas dali. E você pensa que quando ela tiver com 18 anos ela vai estar aqui? Vai não. Ela vai estar no mundo. Porque você não tem ensinado a ela o caminho que ela deve andar. Forças malignas é transmitido através disso. Irmão, coragem. Transmitir um espírito de violência, de agressão. Você já viu que tem crente bravo, crente homem? Você vai conversar com ele, se falar muito ele dá um soco em você. Ele não tem medo de enfrentar ninguém. Ele diz, eu sou crente, mas meu braço não é. É crente, irmão, que está com espírito de violência, através dessas minisséries. Aconteceu um caso no Rio. O irmão estava passando na avenida, tinha um buraco muito grande. Ele tirou o carro dele para não cair no buraco. Fechou um rapaz. O rapaz ficou nervoso e começou a discutir, falar um monte de palavrão para o irmão. E o irmão pedindo desculpa, e ele, desculpa que nada, quase que eu bato o carro. Para aí para a gente conversar. O irmão disse que quando olhou dentro do carro, viu aquele homem com aquela lapa de braço. Já viu aqueles homens bombados, parece um gigante. O irmão disse que quando olhou dentro do carro, ficou morrendo de medo. E ele atrás do irmão, o irmão com medo de bater o carro, encostou o carro. Quando o irmão encostou o carro, ele desceu. Quando o irmão olhou pelo retrovisor, vem aquele homem grandão, bem forte, todo bombado, parecendo um gigante. E o coração do irmão quase saindo pela boca. O irmão fechou a porta do vidro do carro. E ele veio e disse, abre aí pra gente conversar, rapaz. Abre aí. E o irmão olhando pra ele, morrendo de medo. O irmão, coitado, abaixou o vidro do carro. Quando abaixou, ele já preparou para dar um soco na cara do irmão. Quando foi dar um soco, o irmão disse, sangue de Jesus tem poder. Ele parou assim, disse, você é crente? O irmão disse, sou. Ele disse, então a paz do Senhor. Espírito de violência. Homem violento. Homem violento. Eu conheci um pastor que quando eu dei o testemunho, ele contou também um testemunho que ele era muito ignorante. E ele não sabia porque ele era ignorante e era tão bravo. Ele era um oficial alto da justiça, passou na carreira, a polícia mandou ele parar. Quando ele parou, o policial foi conversar com ele, ele começou a discutir com o policial, deu uma carteirada no policial, todo na ignorância. O policial, calma doutor, calma. E ele conversando lá ignorante, o policial foi lá no carro, espera aí. Ele pensou que o policial ia pegar a multa, ele disse, pega aí, me multa, que você vai perder sua carteira. O policial foi no carro e pegou um folheto, voltou e disse, quando eu não era crente eu era assim, igual o senhor. Escuta a palavra de Deus, quem sabe o senhor aceita Jesus. Ele disse que quando pegou o folheto, irmão, ele parou, olhou para o policial assim, mas veio na hora o arrependimento. Ele pediu perdão ao policial, entrou dentro do carro. E ele disse, Jesus, eu preciso te aceitar de novo. Espírito, irmão, de violência. O crente é manso e humilde de coração. Verdade. As violências, irmão, é para o mundo. Você pertence a Deus. Mas saia do pé da televisão. Pare de assistir essas coisas satânicas. Tem crente aqui, quase não tem um DVD evangélico para ouvir em casa. Mas manda ele abrir a estante dele para você ver. Um arsenal de filme pirata. Se a polícia entrar lá dentro, leva ele preso. É tanto filme pirata. Pode perguntar qualquer filme pirata aí que ele já assistiu. Você vai contar para ele, não é mais novidade. Agora pergunta alguma coisa da Bíblia para ele que ele não sabe de nada. Pessoas que não têm compromisso com Deus. Pessoas que não têm responsabilidade. Só que eu quero dizer uma coisa a você nessa noite. Se você pensa que com essa vida que você está levando, você vai para o céu, você está muito enganado. Para você ir para o céu, você tem que viver em novidade de vida. Você tem que mostrar ao mundo que Cristo transformou você. E você não vive mais, é Cristo que vive em você. Consagrei a novela Tititi. Apresenta a novela. Essa novela, ela tem um poder sobrenatural. Quando essa novela entrou no ar, isso eu lembro. Pessoas foi presa pela novela. O alvo da novela, irmão, o alvo da novela é destruir o lar. Quando a novela entra dentro da tua casa, ela entra com um poder sobrenatural. Ela tem uma força terrível. A novela, antes de entrar no ar, é feito um sacrifício. E essa foi mais uma parte, irmãos, do testemunho do falecido Aldo Nascimento, ex-bruxo, tá bom?
Se você gostou, não esqueça de curtir, de compartilhar, tá? Não esqueça de levar essa informação e esse testemunho para o próximo, tá bom? Porque esse testemunho é muito forte, né? Porque você para pra pensar, irmãos, por muito tempo, porque você vê os dias de hoje, o esfriamento que há, né? Muitos estão frios na presença do Senhor. E o inimigo, ele veio com uma estratégia, né? Ele veio atacando a gente por dentro da nossa casa. Ele se infiltrou dentro da nossa casa. E hoje não é só a televisão, é o celular, né? Hoje a gente não só fica preso dentro de casa, mas aonde a gente tá, a gente leva o celular. Se você for lembrar, antigamente não existia isso, certo? Hoje você senta numa roda para conversar com alguém, você vê um mexendo com o celular de um lado e o outro mexendo no celular do outro. Não tem mais diálogo, não tem mais conversa. Muitos não estão mais buscando a Deus e estão procurando escapes na sua vida, né? Coisas que vão suprir você por um tempo. Mas Jesus vai dizer que Ele é a água da vida. E se você beber da água da vida que Ele te oferece, nunca mais você tornará a ter sede. Então, irmãos, vamos focar, né, naquilo que é eterno, não naquilo que é passageiro, certo? Que você fique com esse testemunho. É um testemunho que nos ensina, é um testemunho que fala com a gente, e depois que você assiste esse testemunho, não tem como mais você viver da mesma forma que você está vivendo. Se você é uma pessoa que assiste novela, né, que está enriquecendo esse cenário que está escondido, você está fazendo parte disso. Então é momento da gente rever, né, as nossas prioridades. Aonde estão nossos olhos? Aonde está o nosso tesouro? Está no céu ou está na terra? Certo? Ou a gente é filho de Deus, ou é filho do maligno. Não existe outro. Não existe meio termo. Amém? Deus abençoe sua vida, fica na paz e até o próximo vídeo.